Uhum. E hoje a live vai ser com o Lucas do Instituto Dom Bosco, Do Centro Dom Centro Bosco. Dom Bosco, perdão, é Centro Dom Bosco, não é Instituto, nossa, é um Instituto. E para falar um pouco sobre o Centro Dom Bosco, o Lucas, acho que ele tem mais propriedade, que ele participa de um instituto lá de Belo Horizonte, que é o ISPA, que é da mesma liga, né? Uhum. Boa noite, pessoal. Eu sou tanto membro do Instituto Cultural Santa Zélia e São Luís Martã, graças a Deus, com muito orgulho, e sou membro do Instituto São Pedro de Alcântara, de Belo Horizonte. O ISPA, participa da Liga Cristo Rei. A Liga Cristo Rei nada mais é que a união de centros católicos laicais, né? Leigos católicos que se juntaram para se engajar na sua missão, na sua vocação. E o Centro Dom Bosco, que o nosso palestrante de hoje, né, pertence, o Centro Dom Bosco que começou tudo isso. Então, vocês vão ter, nós todos vamos ter uma graça enorme de ter alguém desse gabarito falando. O Centro Dom Bosco começou um movimento fenomenal no Brasil, eles que estouraram tudo isso. Hoje, graças a Deus, tem no Brasil inteiro, literalmente. No primeiro ano da Liga Cristo Rei, no Rio de Janeiro, tinha uns 30. Não, tinham 3 institutos. No segundo ano, tinha uns 15 pelo Brasil. No terceiro ano, que graças a Deus eu fui pro Rio de Janeiro pelo evento gigante, muito bonito, muito bem feito, lotou o Copacabana Palace. Já tinham mais de, acho que 30 e tantos institutos pelo Brasil, tá crescendo, graças a Deus. Maravilhoso. É o Espírito Santo agindo, né? Exatamente. E então hoje a gente vai ter esse grande nome aqui conosco, desse centro magnífico da Liga Cristo Rei. Vamos aproveitar cada momento e vamos ver se você já tá aí. Sim, e eu só vou dar um panorama rapidinho aqui. O Lucas Henrique tem 26 anos, é membro do Centro Dom Bosco, oficial formado na Academia Militar das Agulhas em 2016, e atualmente instrutor da Escola de Sargentos de Logística. Atualmente faz mestrado na Universidade Católica de Petrópolis, estuda sobre BNCC. e a interferência na economia e na educação. É autor de um e-book sobre ecoteologia da libertação. Então a gente chamou o Lucas aqui para fazer o contato, para a gente incluir ele aqui na conversa. Lucas, você tá aí? Olha, entrou. Ah, ele entrou. Lucas, se puder requisitar aí para participar da live, para a gente te adicionar aqui, por favor. Deixa eu tentar aqui. Um minuto, pessoal. E o Lucas aí. Aqui o Lucas. Tá entrando. Momento de ansiedade. Expectativa aumentando. Dá tempo pro pessoal entrar aí. Tem pessoal junto aqui da gente. Se quiser dar um panorama pessoal do tema, antes do Lucas, enquanto ele tá conectando aqui. É verdade. Enquanto o Lucas vai entrando, tá demorando um pouco. O Witzel deve ter cortado a internet do Enquanto ele tá entrando, a gente pode então começar o tema, né? Só uma introdução básica. A cultura da morte é algo que vem muito forte nos últimos tempos, especialmente no século XX. Vem muito com a globalização, quer dizer, com o globalismo, que advém, né? Só foi possível com a globalização, mas é totalmente diferente as coisas. Creio que o Lucas vai explicar isso muito melhor do que eu. E o Alvin vai tentar chamar de novo. Aí. E o Lucas então vai explicar esses conceitos, explicar como que teve essa força, né? Como que age hoje em dia, pra gente entender, pra gente agir também, né? Aí, Opa! E aí, pessoal? E aí, Lucas, beleza? Eu peço desculpa aí, demora, eu acabei me enrolando aqui para imagina, conseguir Não, é uma honra entrar no link. Sério mesmo. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço aí pelo convite de vocês.
tá bom? Obrigado. Então, Lucas, o seu xará aqui, Lucas também, o Lucas Mineiro aqui, estava já fazendo uma explanação rápida sobre o nosso tema de hoje, né? Inclusive, ele começou falando sobre o globalismo e a globalização, que o globalismo advém com a globalização, mas são conceitos bem diferentes, né? Que ele até falou que acho que você vai comentar isso para entrar no tema da cultura da morte. E bem lembrado pelo Lucas, a gente fazer uma oraçãozinha rápida, né? Pedir para intercessão aqui de Nossa Senhora, aquela que nos protege. E então vamos juntos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Defendei-nos no combate. Santa Zélia e São Luís Martã, rogai por nós. Rogai por nós. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na última eu tinha esquecido, agora graças a Deus lembrou. Então, vou passar a palavra para o Lucas agora, pessoal. Qualquer coisa a gente tira uma dúvida aqui com você, Lucas. Não vamos te atrapalhar muito, não. Tá, então, boa noite, pessoal. O pessoal que está entrando aí, tô vendo alguns amigos e ex-alunos entrando também. Queria primeiro agradecer o convite de vocês para participar da live, né? Dizer que é uma alegria muito grande ver uma iniciativa crescendo espontaneamente, parecida com o Centro Dom Bosco. O Centro Dom Bosco, pelo tempo de caminhada e pelo que a gente consegue enxergar dele na internet, ele parece uma coisa muito grande, né? Imensa, com muita gente trabalhando, mas não é muito diferente do que vocês têm. Nós talvez tenhamos mais tempo, mais experiência, mas se mais iniciativas como essa aparecessem no Brasil, a gente teria resultados para o progresso da nossa fé, né? Para o avanço da nossa fé muito positivos. Então, eu também queria dar os parabéns a vocês pela iniciativa, espero que o trabalho seja muito frutuoso. Amém. Tá bom? Tratando agora de cultura da morte, né? Você falou também um pouco sobre o globalismo. Vamos tentar fazer um link entre as duas coisas primeiro, né? Então, a gente vê que isso voltando muito no tempo, né? Antes de entrar mesmo no assunto da cultura da morte. Quando a gente olha os grandes governos, os grandes impérios, antes do cristianismo, as grandes nações, todas elas tinham tendências imperialistas. O que isso significa? Que elas tinham tendências a querer estabelecer um governo mundial ou daquilo que se entendia como que era o mundo, né? Era um governo total. Assim foi o Império de Alexandre o Grande, foi o Império dos Persas, foi o Império da Babilônia e tantos outros, né? O último deles foi o Império Romano. E por que isso aconteceu? Porque em Roma aparece o cristianismo, e o cristianismo ele é uma espécie de governo mundial, muito entre aspas, só que da fé. Entendeu? Então, uma vez que você tem a unidade da fé, você não precisa mais buscar a unidade em coisas que não são tão importantes quanto essa. Então, cada nação tinha respeitado a sua cultura própria, desde que aquilo não fizesse uma interferência em fé e em moral, em coisa que deveria, o veredicto deve ser dado pela Santa Igreja, não é? E aí depois, no século XVI, quando Lutero ele rompe com a Igreja Católica, ele também rompe com a nossa noção de cristandade. Então a cristandade começa a se dissolver depois do século XVI. E podem perceber que é nessa época que começam a aparecer novamente tendências a governos mundiais. Então a gente tem a maçonaria, que é uma seita, uma sociedade secreta que quer estabelecer um governo mundial. A gente fica muito surpreso quando vê que alguns maçons
como eles fazem pouco caso da nação, mas é porque, para eles, a agenda da maçonaria é muito mais importante que a agenda da nação. O Império Britânico é outro caso de império que tendeu a ser alguma coisa como um governo mundial. A Alemanha nazista também tinha tendências, pretensões para um governo mundial. E depois da Segunda Guerra, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, aparece mais uma vez uma nova tendência ao governo mundial, só que esse governo mundial é um pouco diferente dos demais, não é? Por quê? Porque ele não vem com a máscara do governo mundial, ele vem com a máscara da paz mundial, vem com a máscara de acabar com a fome, de acabar com as divisões. E quando a gente para ver a fundo o que é que está acontecendo, a gente consegue enxergar a cultura da morte, não é? E aí olha que interessante. Para que haja um governo mundial, a gente precisaria do quê? Se a gente tivesse uma crise a nível mundial, naturalmente algumas pessoas pensariam também em soluções a nível mundial. E não é muito isso que a gente está vivendo hoje. A gente tem pela primeira vez, talvez desde a Segunda Guerra Mundial, uma crise que atingiu o mundo inteiro e que ela pede soluções a nível do mundo inteiro. E a gente percebe que as nações, muitas delas entregaram a própria soberania para um órgão que, nesse caso, é a OMS, para que ela fizesse o que quisesse dentro da soberania do próprio país. A gente vê muito isso acontecendo aqui no Brasil, inclusive. Não basta o que o Ministério da Saúde fala. Se o Ministério da Saúde falar e a OMS não falar, então não vale. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo? A gente está enfrentando pela primeira vez uma crise a nível global que pede também uma solução a nível global, né? E a gente pode fazer essa pergunta: será que essa crise global, existe alguma coisa da cultura da morte envolvida com ela? Porque seria uma contradição muito grande. Quando a gente fala de cultura da morte, a primeira imagem que vem, pelo menos na minha cabeça, é o aborto, né? É o atentado do aborto. Então, como será possível que uma organização que esteja buscando a saúde de todos os povos, ao mesmo tempo levante uma bandeira como o aborto? Como é que você pode querer ao mesmo tempo a vida das pessoas e a morte de outras pessoas? Então, será que isso está acontecendo? E eu vou mostrar para vocês que está. Olha, eu vou virar aqui a câmera rapidinho. Vamos ver se eu vou fazer besteira. Acho que não. Vou mostrar a tela do meu computador para vocês. Ó. Então, esse aqui é o site da Organização Mundial da Saúde. Tá bom? Isso aqui foi um documento publicado, aqui tem a data, ó, em 25 de março de 2020, que é um guia de serviços essenciais que devem ser mantidos durante a pandemia do coronavírus, né? Vamos ver se ele vai baixar aqui rapidinho. Nessas horas, tudo que a gente planejou de fazer dá errado, né? Mas vamos ver aqui. Já ouviu. Se vai aparecer. Então, para quem está entrando agora, a gente está vendo aqui o site da OMS. No dia 25 de março foi publicado um guia de serviços essenciais. É um livro, você está vendo assim, é um guia pequeno, são apenas 14 páginas. E aí tem aqui uma lista de serviços essenciais que eles não podem parar durante a pandemia, não é? Aí eu queria chamar a atenção para vocês desse aqui, ó. Deixa eu dar uma destacada nele. Ele é o segundo serviço que aparece. Tá? O primeiro é prevenção relativa, por exemplo, à vacinação. E o segundo são serviços relacionados à saúde reprodutiva, incluindo cuidados no parto e no nascimento, né? E aí a gente pega essa palavra assim muito vaga, né? Serviços, saúde sexual e reprodutiva. Bom, o que será que isso quer dizer? Né? Aí a gente vai para outra coisa aqui, ó, que pode ajudar a gente a entender. Então, esse aqui é um documento produzido pela Diretoria de Saúde Sexual e Reprodutiva da OMS, chamada Aborto Seguro, um guia, né? Guia do Aborto Seguro, orientações técnicas e de políticas para o sistema de saúde. E aí aqui eles vão ensinar como que você faz um aborto, né? Durante o documento. Eles ensinam a fazer um aborto
até o terceiro mês da gestação, que seria com o Citotec, né? E do terceiro mês em diante, que é com a culteragem, né? Que você mata o bebê e vai cortando os pedaços e vai tirando o bebê, né? Então, só para a gente chamar a atenção dessa parte aqui. Então, a mesma OMS, que agora devia se preocupar com a vida das pessoas, ela publicou, no dia 25 de março, um guia de serviços essenciais que não podem parar durante a pandemia. E o segundo serviço essencial que não pode parar é o serviço de saúde sexual e reprodutiva. E a divisão de saúde sexual e reprodutiva da OMS publicou há 6 anos atrás um guia de aborto seguro, né, ensinando como que como que um médico deve proceder para fazer um aborto de uma criança da semana 0 até a semana 12 e da semana 12 em diante. Aí isso já parece uma contradição muito grande, né? Já é uma coisa para a gente pensar um pouquinho melhor. Caramba, será que realmente dá para confiar numa instituição como essa? Mas o problema é que não para por aí. Bom, se você cavar um pouquinho na cultura da morte, a primeira coisa que vem na sua cabeça é aborto. Se você cavar mais um pouquinho no tema da cultura da morte, a segunda coisa que vem na tua cabeça é o quê? Ideologia de gênero, né? Por que é ideologia de gênero? Aí que vou mostrar outro exemplo para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Esse é um que muita gente já passou batido e não deu a devida atenção. Ó, não é nada demais. Eu vou mostrar para vocês o site, a página inicial do Facebook, www.facebook.com. Então você tem aqui, ó, abra uma conta, é rápido e fácil. Tem nome, sobrenome, celular ou e-mail, nova senha, data de nascimento, e aí aparece o seguinte, ó, gênero. Não aparece para você se identificar como homem ou como mulher. Aparece gênero, feminino, masculino e personalizado. E é esquisito pensar desse jeito, né? Porque, pô, você está entrando na página, você quer se identificar como homem, né? O que acontece? Quando a gente pensa em gênero, a gente esquece assunto homem e mulher. Inclusive, no livro mais famoso do gênero, que é esse aqui da Judith Butler, Problemas de Gênero, ela vai falar em determinado momento que não existe mulher. Essa é uma fala repetida por uma professora chamada Berenice Bento, num congresso de queer que teve aqui no Brasil, né, em São Paulo, acho que em 2014 também. Ela vai falar a mesma coisa, que não existe mulher, que a mulher é só uma figura e que, como toda figura, ela pode ser um símbolo de opressão. Então, você vê que é uma agenda construída, né? Mas por que, afinal, que existe o gênero? Porque quando você pensa em gênero, você não pensa mais o que você é, homem ou mulher. Você pensa aquilo que eu me sinto, como que eu me relaciono. Então você pode ser homem heterossexual, pode ser homem homossexual, você pode ser homem assexual, pansexual, gênero neutro, two spirits. Teve uma proposta no Congresso da Alemanha que apresentou mais de 60 gêneros. E olha que coisa esquisita. Desses 60 gêneros que foram apresentados, o único gênero que poderia a relação potencialmente gerar um filho é qual? É o gênero do heterossexual, né? Que é quando o homem tem uma relação com uma mulher. Quando você tem essa gama inteira de gêneros, para você escolher, literalmente para você escolher, a chance de você ter uma relação e que aquela relação vai gerar um filho, ela é totalmente menor. Ela é muito menor. Tá? Então, o gênero, pensando nisso, né, em diminuir o tamanho da população, o gênero ele também é uma bandeira da cultura da morte. Tá? E a gente se pergunta, será que tem como você avançar uma coisa tão doida quanto essa durante a pandemia do coronavírus? E olha aqui, ó. Esse aqui é um documento publicado pelo Fundo das Nações Unidas para o Crescimento Populacional. Chama Covid-19, um olhar para gênero. Foi publicado em março também. Então você vê que a coisa não tem limite, né? Mesmo numa pandemia, eles conseguem, numa pandemia onde tem gente morrendo, eles conseguem encontrar espaço para fazer avançar a agenda do gênero. Não é? E aí aqui eles vão falar que a masculinidade tóxica ela atrapalha no controle do coronavírus, porque o homem que quer passar aquela imagem de forte, de imbatível, ele demora para procurar o hospital. Então talvez seria melhor que os homens não fossem tão masculinizados,
fossem mais feminizados para poder facilitar o controle do coronavírus. Tá? Então a coisa ela é muito grave. Agora, descendo um pouquinho do nível do mundo, saindo desse nível do mundo, né, do que está acontecendo no mundo, e olhando um pouco para a agenda da cultura da morte aqui no Brasil. Então vocês sabem que no dia 24 de abril, a ministra Carmen Lúcia, ela pautou a ADI 5581, que é um remédio que o STF usa para alterar alguma interpretação da lei, né, de como a lei é feita. E aí, o que versa essa ADI 5581? É sobre aborto em caso de gestante portadora de Zika, né? Então a gente viu que aqui no Brasil, algumas, não todas, portadoras de Zika, o filho estava nascendo com microcefalia. E aí a ideia era deixar na mão da mãe escolher se ela ia querer ter o filho ou não, né? Se o filho viesse portador de microcefalia, se ela poderia matar o seu próprio filho. Houve uma imensa pressão da população, graças a Deus. E o que aconteceu foi que o negócio não foi legalizado. E melhor que os ministros foram unânimes, né, na votação. Os 11 ministros votaram contra a ADI 5581. Só que um dos ministros, ele fez uma ressalva no voto dele, que foi o ministro Barroso. Eu fui procurar que agora eu não achei, mas a gente conseguiria depois mandar isso por e-mail ou mandar por WhatsApp, o voto do Barroso. E aí ele vai discordar, ele vai dizer que já ele foi o último a votar, já que todo mundo votou contra, que ele não iria ser o único que ia se posicionar a favor, mas que ele achava um absurdo você querer criminalizar a posição da outra pessoa, que no caso é a mãe, e jogar a mãe num presídio federal, e isso poderia gerar um problema muito grande, e etc, etc. Tá? Então a gente vê que na Suprema Corte do nosso país existe esse problema também da cultura da morte. Né? Não é uma coisa que está tão longe, é uma coisa que acontece só na OMS, na ONU, é uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil e está acontecendo agora. Tá bom? Beleza. Você viu que quando você pensa em cultura da morte, a primeira coisa que vem à tua cabeça é aborto. Se você cavar um pouquinho mais, depois do aborto vai aparecer a ideologia de gênero, como eu falei. E se você cavar um pouquinho mais, vai aparecer a questão da eutanásia, que aí já não versa mais sobre a morte no início da vida, né? Mas a gente, de repente, antecipar a morte no final da vida. E aí, esse ministro que a gente falou agora, o Luiz Roberto Barroso, que fez uma ressalva no voto dele da ADI 5581, olha o que a gente acha no site dele. Esse aqui é o site oficial do Barroso. A morte como ela é. Dignidade e autonomia individual no final da vida. É um artigo assinado por ele e por uma outra pessoa que parece que foi uma orientanda de algum trabalho dele. Né? E aqui ele vai falar sobre duas coisas. Sobre eutanásia, ortonásia e suicídio assistido. Né? Então, é uma coisa que já acontece em alguns países da Europa, onde você poderia, por exemplo, entrar num hotel, você fica naquele hotel ali e você está entrando para se matar. Você entra no hotel, tem ali o veneno, qualquer coisa do tipo, você vai injetar em você e você vai se matar. Então, olha que coisa impressionante. Existe uma indústria por trás disso, tem gente ganhando dinheiro fazendo uma coisa como essa. E o Barroso está no Congresso, o Barroso está no STF. Se ele conseguiu fazer votar agora uma coisa relativa ao aborto, o que é que leva a gente a crer que ele não poderia fazer a mesma coisa com relação à eutanásia? Tá bom? Então, a cultura da morte, ela é uma realidade. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é isso, né? A cultura da morte, ela é uma realidade e para a gente que é católico, ela implica um combate que vai durar a vida inteira, né? Então, todo católico ele não tem que ser somente pró-vida no sentido de ser a favor da vida, mas ele tem que se engajar nisso daí o máximo possível. Uhum. Não significa que nem todos vão fazer como a Cris. Graças a Deus a Cris foi eleita deputada federal e hoje ela consegue fazer muito pela causa pró-vida. Mas uma pessoa que você instruísse na tua própria casa já faria toda a diferença. Então eu dou o meu exemplo. Até 2015 eu vi o aborto como uma coisa normal. Faz quem quer. Eu não apoio, mas quem quiser que faça. Né? Eu não posso impedir a pessoa de fazer. 2015 eu já tinha feito crisma, já tinha feito um monte de coisa. Eu não era um
um neófito, um recém-convertido à Igreja Católica. Sou de família católica, mas não sabia de nada disso. Até que, por volta de julho, agosto, eu li um livro do professor Felipe Aquino chamado Não vos conformeis com este mundo. E aí, como que é o livro? Cada... Desculpa, só tinha um negocinho aqui na tela. Cada capítulo do livro é um ponto em que existe plena discordância entre um pensamento mundano e um pensamento da igreja. E aí tinha lá o tema, né? Anticoncepcional. Aí eu pensava, anticoncepcional, tudo bem. Não tem problema nenhum usar. E aí o professor Felipe Aquino mostrava por que não podia. Aí você, caraca, aí, verdade, não dá pra usar isso aí não. Próximo, aborto. Aborto, tudo bem, vamos ver o que tem escrito aqui. Caramba, não tem mais como apoiar uma coisa igual a essa. A gente precisa repensar o que a gente acha sobre isso aqui. Tá, aborto não, mas aborto em caso de estupro, tudo bem. O próximo capítulo era aborto em caso de estupro. E eu cito muito esse livro porque ele foi fundamental na minha conversão. Porque eu tinha um pensamento mundano, eu tinha uma formação mundana, e aquele livro do professor Felipe Aquino, ele mudou a minha vida nesse sentido. Eu aprendi como pensar, né? Como um católico deve pensar. Então, ainda que nem todos aqui consigam fazer a mesma coisa que a Cris, esse candidato a deputado federal, estadual, vereador, senador, etc., todos nós devemos estudar esses assuntos, né? E fazer o máximo para propagar um antídoto, né? Para entender o que é a cultura da morte. Um antídoto contra a cultura da morte, e não só isso, mas também a promoção da cultura da vida. Tá bem? E aí, vamos lá. A gente falou de aborto, ideologia de gênero e eutanásia. São as primeiras coisas que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em cultura da morte, mas eu, pelo menos, não estou pronto para dizer que essa é a cultura da morte. Tá? Eu vejo isso como uma consequência da cultura da morte. Né? Então, a causa deve ser outra, deve ter outra coisa no passado que a gente precisa investigar e que vai dar mais ou menos para a gente um norte do que é a cultura da morte. Tá bem? Bom, para isso a gente precisa estudar. Tá? Se a gente fizer, aí claro que a pressão, como foi feita agora no caso da DI 5581, como é uma ação imediata, ela também funciona. Mas a gente precisa aprender como que eles funcionam, como que a estrutura está montada, para que a gente possa desmontar ela inteira. Se a gente desmontasse a cultura da morte inteira, a gente conseguiria prever os passos, conseguiria combater o mal pela raiz, e a coisa ficaria muito diferente. Tá bem? Então, pensando nisso, e fazendo já aqui uma propaganda do Centro Dom Bosco, a gente publicou esse livro aqui, ó. Chama Segundas Intenções, do Dr. Donald Critchlow, que conta a história da cultura da morte, do avanço da cultura da morte e do envolvimento do governo americano com esse avanço. Tá? Vou ler aqui um trechinho para vocês, para dar uma situada inicial do que é que aconteceu. Então tem que assinar a página 29. Lançando bases para a política federal de planejamento familiar. No período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, uma guerra global, da qual os Estados Unidos emergiram como a potência mundial predominante, a maioria dos americanos sentiu uma inebriante confiança em seu futuro como nação. Havia aqueles, entretanto, que continuavam menos otimistas sobre o futuro. Um novo inimigo ameaçava a humanidade. 2 pontos. O desenfreado crescimento populacional. A causa fundamental da guerra, argumentavam, estava sobre um paradoxo malthusiano. Conforme a civilização avança, a população cresce em uma progressão geométrica e, por fim, extrapola a quantidade de alimentos disponível e os recursos naturais. As consequências são fome, guerra e morte. Então, imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, a teoria malthusiana, que já existia há muito tempo, ela voltou com força total nos Estados Unidos. Né? Então a gente vê aqui o que eles diziam. Que havia muita gente no mundo e que o excesso de gente no mundo causaria uma nova guerra, causaria fome e coisas do tipo, né? Desastres de todos os tipos em nível global. Mais ou menos por esse período, em 1968, foi publicado nos Estados Unidos, o autor da publicação está vivo até hoje, né? Um artigo chamado The Population Bomb, né? Bomba populacional. E ele começa o artigo dizendo isso, né? A guerra para alimentar a população no mundo inteiro. Nos anos 70 e 80 já acabou. Centenas de milhões de pessoas vão morrer de fome, independente de qualquer programa que seja feito. Pô, você lendo uma coisa como essa, naturalmente você vai ficar muito assustado. Isso lembra muito o que a gente está passando agora no caso do coronavírus. Porque
Claro que existe a pandemia, ninguém que vai negar, mas vocês podem perceber como que a mídia está tratando a pandemia para causar o pânico na população. Então você liga na Globo, todo domingo o Jornal Nacional vai mostrar uma imagem de centenas de covas cavadas. Né? Então as pessoas vão olhar aquilo ali e elas ficam apavoradas, ficam morrendo de medo, né? Claro que você tem que tomar as precauções devidas, você tem que lavar as mãos, você tem que, no estado que aqui no Rio de Janeiro é obrigatório usar máscara quando sair. Eu chego em casa, eu tiro os sapatos e tudo mais. Só que a pandemia ela não está necessariamente ligada ao pânico. Né? A gente não sabe quem foi o culpado até hoje da pandemia. Não? Eu sinto muito o impulso de colocar a culpa na China. Vamos esperar as coisas aparecerem. Mas a culpa do pânico causado na população é totalmente da mídia. A mídia é totalmente responsável por isso. Né? Esse imaginário de pânico ele também tomava conta das pessoas no pós-guerra com a questão da bomba populacional, né? Então se imaginava que a população crescia em progressão geométrica e os meios de subsistência cresciam em progressão aritmética. Uma hora haveria um colapso da população e que alguma coisa precisava ser feita para frear o crescimento populacional. Então, se isso não acontecesse de imediato, o mundo ia enfrentar uma crise sem precedentes. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto do silogismo que eu vou fazer. Tem gente demais no mundo. Então, um segundo ponto é que havia, no início do século XX, uma forte corrente eugenista, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Tá? Então, a gente sabe que a eugenia ela é uma ideologia que ela só poderia ter nascido em países protestantes por conta do calvinismo, né? Porque a gente vê que o calvinismo, o Chesterton faz uma alusão a isso, no livro O que há de errado com o mundo. E ele fala que a eugenia e o calvinismo ele geram um problema muito grave na educação. Porque na predestinação e na eugenia, toda a guerra que precisava ser travada no homem, ela é travada antes dele nascer. Né? Antes dele nascer, ele já está predestinado ao inferno, independente do que ele fizer. Ou ao céu, independente do que ele fizer. E a eugenia é a mesma coisa. Você não tem controle sobre o gene que teus pais te transmitiram. Né? Enquanto que para um católico, não. Ele vai ter que brigar por tudo. Ele vai ter que se educar. Espiritualmente e filosoficamente. Né? Botando a filosofia como todas as ciências passíveis da razão. Então, a eugenia ela nasce com muita força nos países protestantes, muito por conta do calvinismo, por conta de uma péssima interpretação da doutrina da predestinação. E o que a eugenia dizia naquela época? Né? Que muitos comportamentos, não era só defeitos genéticos, assim que eu digo, não sei, um jeito de andar, algum problema no pé, não era isso que eles falavam. Era relativos a comportamentos. Então, se você fosse mãe solteira nos Estados Unidos, provavelmente você era mãe solteira, porque a tua mãe também foi mãe solteira, e a tua avó também, e aquilo era um defeito genético, que é transmitido de geração em geração. Se você era idiota, eles também acreditavam nisso, que a idiotice era um gene que era transmitido de geração em geração. Né? Se você é um idiota, é um estúpido, isso se deve porque a tua mãe também era um idiota, teu pai também era, e alguma coisa precisa ser feita. Então, olha aqui que interessante. A gente tem a primeira afirmação do silogismo. Existe gente demais no mundo. A segunda afirmação. Tem gente no mundo que só transmite coisa ruim, coisa que não deveria transmitir. Né? E aí você tem a conclusão. Né? Se é preciso reduzir a população do mundo, a gente precisa precisa impedir que certas pessoas que portam esses genes que causam mau comportamento, estupidez, etc., se reproduzam. Né? E aí o que é que vai aparecer? No início do século XX, sobretudo nos Estados Unidos, vão começar a aparecer leis compulsórias de esterilização. Né? Então, tem um caso na Suprema Corte dos Estados Unidos, chamada, se eu não me engano, Buck contra Bell. Né? Buck é sobrenome de uma mulher chamada Carrie Buck. Eu não sei se aquele filme Carrie é Estranho tem alguma coisa a ver com ela. Provavelmente sim. Né? E existe um filme sobre essa mulher, sobre essa Carrie Buck. O que acontece? Era uma menina que ficou órfã, não, desculpa, que o pai abandonou a mãe, e aí, como eu falei, né, a mãe solteira era considerada uma portadora de um gene da estupidez, e às vezes era internado contra a vontade dela. E aí a mãe foi internada, e ela, para não ficar sozinha, foi adotada por uma família. E aí ficou com aquela família durante alguns anos,
em determinado momento ela foi estuprada por um sobrinho da família, engravidou, e aí o que a gente tem? Mais uma mãe solteira, né? Então a mãe já era mãe solteira, ela agora também é mãe solteira, né? Então houve aquela primeira pressão, né, do hospital, caramba, a mãe já era mãe solteira, ela também é mãe solteira. Será que a filha também não vai nascer com algum problema? E no momento que a filha nasceu, o nome da filha era Vivian, uma enfermeira olhou para ela e só de olhar viu que ela era portadora também desse gene da estupidez. E aí o caso, houve como é que a gente pode dizer, armaram um teatro para que esse caso dela, ela perdeu a guarda da filha, né, foi internada também, e aí uns advogados convenceram ela a recorrer na justiça e o caso chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos. E aí na sentença, os juízes, né, eram 11 juízes, apenas um, que era um juiz católico, discordou, mas os outros 10 concordaram de que realmente ela não tinha condições de cuidar daquela criança, porque ela não tinha o direito de se reproduzir. E em cima fizeram uma lei de esterilização compulsória, né? Então toda mulher que fosse portadora do gene da estupidez, ela era automaticamente esterilizada nos Estados Unidos. Isso aconteceu com, eu não sei se teve um estado, parece que foram 14 mil mulheres. Tá? Esse caso é relatado no livro Cultura da Morte, do Monsenhor Sanaúra. Tá? Então, a gente olha que absurdo. Esse é o tipo de coisa que não chega pra gente hoje. Né? Se você não buscar, não correr atrás, você nunca vai saber disso. Então, houve no início do século passado, nos Estados Unidos, uma lei que esterilizava mulheres contra a vontade delas, né? Sob uma alegação absolutamente estúpida, idiota, de que uma pessoa poderia transmitir retardo mental, ser mãe solteira, burrice, por transmissão genética, né? Uma coisa ridícula. Né? Então, olha que coisa curiosa. Acontece que depois da Segunda Guerra Mundial, quando foram revelados os crimes da Alemanha nazista, você não tinha mais como levantar uma bandeira como essa. Tá entendendo? Então foi revelado que eram feitas coisas assim na Alemanha nazista, e alguns médicos nazistas alegaram isso nos julgamentos deles, né? Caramba, mas o que a gente está fazendo aqui já acontece nos Estados Unidos desde o início do século. Nós não estamos inaugurando essa agenda. Né? Isso sempre aconteceu no Ocidente. Por que a gente não pode fazer? Então essa bandeira já não podia mais ser levantada. Né? Então a gente percebe que os movimentos que militavam pela eugenia, eles começam nessa época a mudar de nome. Então a Liga da Eugenia vira Liga para o Controle de Nascimentos, Liga para o Controle de Natalidade, Planejamento Familiar e etc. Tá bem? Mas persiste, né? O problema, a solução talvez ela seja muito ruim, essa solução de você fazer a mulher ficar estéril contra a vontade dela, mas isso não diminui nada o risco do crescimento populacional. Esse era um problema muito real que ainda precisava ser resolvido. Então, o que é que vai começar a aparecer em meados do século XX? Vão começar a aparecer os anticoncepcionais, né, e o aborto. Uma das figuras fundamentais para essa nova fase da cultura da morte que a gente vai falar agora, né, é o John Rockefeller III. Então, o John Rockefeller III ele era neto do John Rockefeller, que era um magnata do petróleo, que foi provavelmente o homem mais rico de toda a história. E ele criou, a fundação foi criada bem antes disso que a gente vai contar agora, mas era uma fundação que foi criada para desenvolver ciências, para fazer filantropia, para ajudar no problema da fome. Só que como a gente viu que depois da Segunda Guerra Mundial, tudo isso ficou para escanteio, com o grande problema, que era o problema do crescimento populacional, a Fundação Rockefeller e o John Rockefeller III vão entrar de cabeça nessa questão do problema demográfico. Né? E aí tem um evento muito importante, que em 1952 é criado lá nos Estados Unidos, com poucas pessoas, não, acho que 26 pessoas mais do John Rockefeller, o Conselho Populacional. Né? E aí, qual que é a ideia do Conselho Populacional? E essa é uma lição que para a gente é muito importante também. O Conselho Populacional, ele era um órgão que ele basicamente fazia o seguinte, ele financiava pesquisas em questões demográficas e fazia lobby nos governos para que aquelas pessoas que pensassem como eles as questões demográficas pudessem ficar em posições chaves nos governos dos países. Né?
Então, por exemplo, tinha uma pesquisadora X. Essa pesquisadora, ela queria desenvolver um trabalho sobre anticoncepcional, sobre aborto. Então, ela recebeu uma bolsa do Conselho Populacional e depois que ela recebesse uma bolsa, o Conselho Populacional podia propor, vamos supor, para o Brasil. A gente propõe para vocês uma ajuda de US$ 1 milhão, desde que vocês aceitem no governo de vocês, no Ministério do Desenvolvimento, a pesquisadora X, aquela mesma pesquisadora que eles financiaram um trabalho sobre aborto, sobre anticoncepcional. E aí você vê que eles começam a colocar pessoas, primeiro eles começam a colocar pessoas para estudar o assunto. Né? Tem gente estudando o assunto. E segundo, não só tem gente estudando o assunto, mas essas pessoas que estudam o assunto, elas são colocadas em funções chaves, onde elas podem decidir as políticas populacionais dos diversos países. E isso teve um efeito devastador no século 60, na década de 60, perdão, século 60, e na década de 70, em diversos países. A gente vê que na década de 60, o aborto ele é legalizado na Inglaterra, depois na década de 70 ele é legalizado nos Estados Unidos, né? E assim vai acontecendo em diversos países, né? Então, a agenda deles aparentemente deu certo. Colocar a pessoa para estudar e colocar essas pessoas em funções onde elas podem auxiliar na tomada de decisões. Tá bem? Deu certo, talvez entre aspas, né? Porque, olha que interessante que a gente vai ver aqui. E isso vai explicar para a gente muito da agenda feminista, muito da ideologia de gênero, muito até, me perdoem, da entrada das mulheres no mercado de trabalho. Então, tem um problema grave. Por mais que você torne o aborto legal num país, por mais que você coloque o anticoncepcional à disposição das pessoas para que elas comprem se quiserem, usem se quiserem, tem um problema muito, muito grave, que a decisão ainda fica na mão da mulher. Né? Então, vamos supor, a mentalidade naquela época, todas as mulheres queriam o quê? Casar e ter muitos filhos. E aí você quer reduzir o crescimento populacional. O que adianta você reduzir o crescimento populacional, você legalizar o aborto e fazer um lobby gigante pela distribuição de anticoncepcionais, se aquela mulher ela vai ter 15 filhos e depois do 15º filho dela ela vai começar a tomar anticoncepcional? Não vai adiantar coisa nenhuma, né? O que adianta aquela mulher que ela tem o aborto à disposição dela, ela pode fazer o aborto, mas ela preferiu, antes de fazer o primeiro aborto, ter 13 filhos. Você consegue reduzir o crescimento populacional assim? É claro que não. Né? Então, o problema é que a decisão ainda está na mão da mulher. E aí, um sociólogo importantíssimo também nessa agenda da cultura da morte, que é o Kingsley Davis, ele vai escrever um artigo, né? Acho que, se não me engano, em 1968, se perguntando se as políticas de controle populacional, na época chamada de planejamento familiar, estavam obtendo sucesso em reduzir o crescimento populacional. E aí, qual que é a conclusão que ele vai chegar? Que, obviamente, que a coisa não está dando certo. Porque os países nunca dão um segundo passo. Então, você legaliza o aborto, você distribui os anticoncepcionais, mas as mulheres elas não tomam, elas só abortam quando já tem muitos filhos, e a coisa nunca dá certo. Então, para ele, o planejamento familiar não é a melhor medida para você frear o crescimento populacional. O que você deveria fazer para frear o crescimento populacional é alterar os papéis de complementaridade entre homem e mulher. O que isso quer dizer? Que o homem ele não deve mais ser homem, e a mulher também não deve mais ser mulher. Né? Então deve ser uma coisa mais ou menos mista, alguma coisa que os dois possam compartilhar entre si. E ele vai dar alguns exemplos, né? Que o homem, por exemplo, ele está sempre preocupado com a questão do trabalho. Todo homem quer trabalhar. Isso parece uma coisa até da própria natureza do homem. O homem quer trabalhar porque um dia ele quer ter uma família e ele quer prover a segurança da família dele. E aí ele vai se perguntar, por que a mulher não? Será que a mulher também não poderia entrar no mercado de trabalho? E se ela entrasse no mercado de trabalho, será que isso não diminuiria também essa ânsia por querer casar e ter muitos filhos? E aí ele vai seguir no raciocínio dele, né? Que as mulheres casavam muito jovens. Então uma mulher casava ali com 18, 20 anos. Ela com 18, 20 anos, ela tem muito tempo
para ter muito filho, não é verdade? Agora, uma mulher que aos 18 anos, ao invés de casar, fosse fazer uma graduação de 5 anos, e com 23, ao invés de casar, ela fosse fazer um mestrado de mais 2 anos, e com 25, ao invés de casar, ela fosse fazer um doutorado de 4 anos, com 31 anos, provavelmente ela não iria se casar, ou se ela se casasse, a taxa de fecundidade dela já estava muito mais baixa. Eu não E teria mais aqueles 13, ela já 14 filhos, teria 2. também. Desculpa, não vi. Ela já seria mãe de pet também. Pois é, já seria mãe de pet, né? Não teria mais tanta preocupação em ter um filho parecido com ela. E aí a gente vê o que é que começa a aparecer nesse momento, o que é que se sugere para que você possa alterar a complementaridade dos sexos. É que você, na verdade, acabe com os sexos, né? Que você acabe com a distinção entre os dois. A gente acabou de ver isso aqui na página do Facebook, né? Você hoje, para criar uma conta no Facebook, você não se identifica mais como homem ou como mulher. Você identifica o teu gênero como feminino, masculino ou personalizado. Vamos deixar esse personalizado um pouco de lado. Concentração no feminino e no masculino. É 100% verdade que todos os homens vão se identificar com o gênero masculino? Não é verdade, né? Vai ter uma mulher que fez uma cirurgia, por exemplo, de mudança de sexo. Ela vai se identificar com o quê? Com o gênero masculino. Um homem que, sei lá, que é um travesti. Será que ele vai se identificar com o gênero masculino ou com o gênero feminino? Muito provavelmente ele vai se identificar com o gênero feminino. Então você acaba com esses papéis de complementaridade e você acaba também com a forma como as pessoas se identificam, né? As pessoas estão ficando cada vez mais confusas, né? E aí, vindo agora para o futuro de novo, vindo para o presente. Quando a gente olha esse artigo publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Crescimento Populacional, chamado Covid-19, um olhar de gênero, isso aqui está em algum lugar, né, do artigo, eu não vou achar aqui agora, mas ele fala que a masculinidade dos homens ela prejudica a prevenção do Covid-19, porque o homem, ele naturalmente, ele demora mais para ir para o hospital. Eu estou aqui com uma lesão no tornozelo há 12 semanas. Eu fui começar a tratar dela tem 15 dias, mais ou menos. Porque o tempo cura. Fica tranquilo que o tempo cura e se não curar, não tem problema. Eu vou seguir com o tornozelo assim mesmo. É natural. É idiotice? mas é natural do homem. A gente faz esse tipo de coisa. Mas aí você sugerir que essa masculinidade tóxica é um problema para o homem, isso atrapalha na prevenção da pandemia. Calma aí, né? Será que é só isso mesmo que eles estão preocupados? É claro que não. Tem alguma coisa por trás, tá bem? Contando agora um caso da ideologia de gênero, né? Mais uma vez, a gente fala de alterar os papéis de complementaridade, a gente precisa reduzir a distância entre o homem e a mulher. E aí, na década de 60 também, ou na década de 70, aparece um psicólogo canadense ou neozelandês, agora eu não me recordo, chamado John Money. E aí ele vai fazer ele tem uma seguinte hipótese. Ele ficou famoso em programas de televisão e ele tem uma hipótese que é o seguinte, que ele apresentava no programa, ele aparecia no programa com um homem que estava totalmente transformado em mulher, que sentava como mulher, falava como mulher, que era quase uma mulher. Qual que era a hipótese dele? Que até os 3 anos de idade, ou até os 2 anos de idade, todo mundo, independente do sexo, nasce neutro. Né? Independente do teu órgão sexual, você nasce neutro. O que você criar, a pessoa vai ficar pro resto da vida. Então, se você teve um filho homem, nasceu com um órgão sexual masculino, se até os 3 anos de idade, antes dos 3 anos, você criá-lo como mulher, ele vai seguir a vida dele inteira como mulher. Né? Essa é uma hipótese. Né? Aí, essa hipótese nunca tinha sido testada na prática. E aí tem um caso da família Reimer, que eram 2 irmãos gêmeos que nasceram e com 20 dias foi identificado uma fimose nos 2. Né? Eles foram passar por uma cirurgia, né? Na fimose, cirurgia no pênis. A cirurgia foi feita com um aparelho elétrico e aquele aparelho ele apresentou um defeito na hora da cirurgia e um dos meninos teve o pênis totalmente carbonizado. Né? E aí
o desespero da família foi tão grande que o segundo nem entrou na mesa de cirurgia. Foi só o primeiro. E aquele desespero, caramba, como é que a gente vai... Eram pais sem instrução, tinham até a quinta série só, sabiam fazer poucas coisas. Como é que a gente vai criar um menino que não tem pênis? Eles viram o programa de televisão do Dr. John Money, conseguiram entrar em contato com ele, e aí o Dr. John Money teve pela primeira vez a oportunidade de testar na prática a sua hipótese, né? Fazer um teste da sua hipótese. E aí o que ele fez? Ele pegou esse menino, se eu não me engano era o Bruce Raymer, e ele passou por uma cirurgia, não tinha ainda cirurgia plástica como tem hoje. Eles construíram uma vagina bem rudimentar no menino, e a partir daquele momento Bruce foi criado como Brenda, né? Foi criado pelos pais e disse para os pais: olha, nunca contem para ele, criem ele como menina, tá bom? E aí vai dar tudo certo. De tempos em tempos o doutor voltava lá, eles iam pro consultório para ver como estava o progresso, né? Para ver se a coisa estava dando certo. Só que os pais perceberam logo de início que a coisa não ia funcionar muito bem, porque a Brenda, que na verdade era Bruce, ele gostava de brincar de boneco, né? Ele sabe que homem gosta de chocar um boneco com o outro, joga o boneco na parede. Ele odiava usar vestido, né? E ele foi crescendo, os problemas acompanhando. Ele ia para a escola e ele não sentava para urinar, ele urinava em pé e as meninas da escola caçoavam dele. E era uma coisa muito ruim, ele tinha dificuldade para fazer amizade com as outras meninas. Quando o Dr. John Money percebeu que ele ia perder, que a hipótese dele ia para o ralo, o que ele fez? Ele pensou o seguinte: eu vou antecipar a sexualização dessas crianças. E aí, as crianças com 7 anos de idade, isso aqui que eu vou falar é chocante. Dói até de ler, né? De ler e de falar uma coisa como essa. Mas quando eles tinham 7 anos de idade, o Dr. John Money colocava uma criança para masturbar a outra, com 7 anos de idade. Tirava foto dos dois fazendo posições sexuais. Os dois com 7 anos de idade. O irmão na frente da irmã, o irmão em cima da irmã. Mostravam fotos de revistas de mulheres nuas para ele, para Brenda, que na verdade era Bruce, falou assim: ó, tá vendo? É assim que uma mulher tem que se comportar. E aí as crianças foram ficando cada vez tomando mais nojo e nojo do médico, até que em determinado momento eles pediram: olha, para os pais, a gente não quer mais se consultar com eles não, tá? E aí os pais suspenderam, né, o tratamento e a Brenda continua apresentando problema, até que com 11 anos de idade ela já estava apresentando comportamentos suicidas e o pai, não aguentando mais aquela situação, resolveu contar tudo para o filho. Falou assim: olha, você não é mulher, você nasceu homem, você passou por um problema médico assim que você nasceu e a gente optou por te criar como mulher. E a sensação dele não foi de remorso e rancor com o pai, foi uma sensação de alívio: caramba, então eu não estou ficando maluco, eu realmente sou homem e tem uma coisa errada comigo, né? E aí ele passou por uma cirurgia mais uma vez, né, para tentar dar uma masculinizada nele, construíram um pênis nele, um pênis rudimentar, e ele tentou levar uma vida como um homem normal. Só que a gente imagina que uma coisa como essa não sai da cabeça de uma criança tão forte, né? Isso eles devem levar para a vida inteira. E o que é que aconteceu com essa família? O irmão, não o que passou pela cirurgia, o outro, né? Agora não vou me recordar o nome dele. Ele cometeu suicídio quando ele tinha mais ou menos 20 e poucos anos, ou 20 e muitos anos de idade. A Brenda, que virou... O Bruce, que virou Brenda, e depois virou David Raymer, teve um relacionamento com uma mulher, mãe de 3 filhos, mas o relacionamento acabou e ele também cometeu suicídio, um pouco depois do relacionamento, né? Havia no YouTube um documentário com esse rapaz, mas o YouTube retirou o documentário do ar. Eu não sei se a gente conseguiria isso de volta. Mas há um documentário com as pessoas reais. E os pais também, os dois cometeram suicídio. Então a gente vê o seguinte, que para a ciência moderna, como que ela funciona? Você tem uma hipótese, aquela hipótese é testada, né? Se o teste tiver resultados satisfatórios, aquilo ali vira uma verdade, né? Mas é uma verdade muito frágil, que pode ser abalada e pode vir uma nova hipótese e acabar com aquela verdade anterior. É uma verdade sem fundamento nenhum, verdade muito rasa, não é? A hipótese da ideologia de gênero, toda essa coisa da ideologia de gênero, ela está construída sobre uma hipótese que terminou numa família com 4 suicídios, né?
uma criança foi violentada sexualmente quando tinha 7 anos de idade, ou melhor, 2 crianças, né, por um psicólogo, e no final da vida, ou no final da vida, né, quando tinha 30 e poucos anos, já não tinha mais ninguém nessa família, todo mundo cometeu suicídio. Então, olha no que essa agenda ela está sustentada. Né? Mas por que ela é assim? Por que ela precisa seguir? É o que eu falei para vocês. A gente volta mais uma vez, tem o problema do crescimento populacional. E aí, o que você precisa fazer para reduzir o crescimento populacional? Você acaba com os papéis de complementaridade do homem e da mulher, você começa a organizar as pessoas por gênero. Dentro dos milhares de gêneros que podem aparecer, o único gênero que potencialmente pode gerar um filho é o gênero heterossexual. Né? Um casal de lésbicas não vai gerar um filho. Um casal de 2 homens não vai gerar um filho. Uma pessoa... tem feministas que fazem sexo com a natureza. Esse é o tipo de sexo que não gera filho. Né? O gênero Two Spirits, que eu nem sei que porcaria que é essa, mas eu garanto para vocês que também não vai gerar filho. Tá entendendo? Então, dentro de um leque muito grande, apenas um gênero que vai poder gerar o filho. Então, você tem mais uma vez, agora uma coisa muito mais efetiva, porque você não mexeu mais, você não fez mais uma imposição de uma coisa que a sociedade não queria. Você educou a sociedade a pensar desse modo. Tá entendendo? Não é mais uma imposição, é uma educação. Tá? Essa coisa aqui do Facebook não é imposto pra gente, mas a gente acabou se acostumando. Isso aqui não é só no site do Facebook, não, tá? Se vocês forem olhar em muitos sites, eu acho que até o Mercado Livre, ou era a Renner, sei lá, estava fazendo uma propaganda de roupas gênero neutro. Tem crescido agora o número de homens que vestem saias. Vocês viram? O filho do Will Smith apareceu há muito tempo atrás, né? Olha, o filho do Will Smith, ele usa saia. E aí, Lucas? Acho que E aí? o tempo deu problema, mas a gente começa outra e fica de boa. E é bom que a gente já põe o celular para carregar para não ter problema. Beleza. Então, só fazendo uma recapitulação do que a gente estava falando antes, né? Quando a gente pensa, é, quando a gente pensa em cultura da morte, o primeiro tema que vem na nossa cabeça é a questão do aborto, né? E logo em seguida, depois do aborto, você cava mais um pouquinho, vem a questão da ideologia de gênero. Né? Os dois já são uma realidade no Brasil. Graças a Deus, aqui no Brasil, o combate contra isso ele é muito forte. Né? Mas a gente já viu que é possível também prever qual que é o próximo passo que a agenda vai dar. Que aqui no nosso caso é a agenda da eutanásia. Ela está quase preparada. A gente tem um ministro no STF que ele é ensandecido para legalizar o aborto no Brasil. Ele foi colocado, aliás, é outra coisa, né? O Barroso, ele só foi colocado no STF para legalizar o aborto no Brasil. Então, em 2012, houve a votação da DPF 54 para legalizar o aborto em caso de anencefalia. E aí, o que o Barroso alegou? O Barroso foi o advogado da causa. Ele alegou, na audiência pública, que todo anencefalo já nascia morto. Né? E aqui no Rio de Janeiro tem uma mulher chamada Mônica. A Mônica ela teve um filho com anencefalia. Ela segurou o filho dela no braço. Ela viu o filho dela olhando para ela. Né? O filho dela morreu 40 minutos depois. Mas quem disse que aquela vida não importa? Por que a vida do Barroso, que está aí vivo há quase 60 anos, importa mais do que essa criança? O que é que vai dizer que importa mais? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que não é assim que funciona. Então, ele fez uma defesa baseada numa mentira. Um ano depois, ele foi convidado pela Dilma para ser ministro do STF. Pô, você tem que ser muito inocente para achar que isso aí foi tudo acidental, é tudo sem querer. É claro que ele está no STF para legalizar o aborto no Brasil, o Luiz Barroso. Né? E uma vez que ele conseguiu o aborto no Brasil, ele vai partir para a próxima. O próximo cavalo de batalha dele, que é a questão, desculpa, da eutanásia. Tá bem? Então, é possível rastrear a cultura da morte. É possível entender como é que ela funciona. A prova de que no Brasil o combate ele é muito organizado é que você vê que isso irrita as pessoas. Né? Teve agora a liberação da eutanásia em Portugal.
e eu tenho alguns amigos que moram lá, e eles relataram, né? Eutanásia, bom, fazer o quê? Não dá para fazer muita coisa. Quando alguém no Brasil fala sobre aborto, algum ministro do STF, não pode nem andar na rua, que sabe que a população vai partir para cima. Então, graças a Deus, no Brasil, existe um trabalho muito organizado, né? A mentalidade das pessoas não foi totalmente destruída. Tá? E as pessoas aqui no Brasil, elas ainda são pró-vida. O STF não é pró-vida, mas o Brasil ainda é pró-vida. Tá bem? Então é possível fazer frente a isso daí. E o Brasil, de modo algum, pode cair. Pelo tamanho do Brasil e pelo papel de influência que ele exerce nos demais países do continente sul-americano, se a gente cair, a gente imagina que os outros vão cair com muita facilidade também. Tá? Então aqui no Brasil a coisa ela tem um toque especial. Aqui a gente precisa dar um combate muito mais digno, né, nas questões da luta do pró-vida. Tá bem? Bom, eu queria agora falar com vocês. Será que a gente conseguiria dar uma solução do que é que a gente pode fazer para dar um combate real? E não para que a gente também fique só na defensiva, mas para que um dia isso não seja nem mais assunto no Brasil. Para que a gente faça uma educação verdadeira no Brasil, para que as pessoas voltem a ter uma mentalidade da vida. Né? Será que a gente consegue promover no Brasil a cultura da vida? Ao invés de ficar falando de cultura da morte, seria possível no Brasil promover a cultura da vida? Aí, nesse ponto que a gente falou de que na década de 60, 50, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma mentalidade muito... essa coisa do mundo tem muita gente no mundo, o mundo vai entrar em colapso. Não tem muita gente no mundo. Por quem quiser fazer a conta, faça. Pega o tamanho da população inteira, do mundo inteiro, e divide pelo estado do Amazonas. Vai ver que não é tanta gente assim. Se você dividir pelo Brasil, menos ainda. Se você dividir pelo mundo inteiro, aí você vai ver então que isso é uma lorota. Tá? Não caia nessa idiotice. Mas, como eu falei, a coisa ficou tão séria que até o Vaticano escreveu uma carta sobre isso. Né? Então, o Papa da época, era o Papa Paulo VI, ele escreveu essa encíclica aqui, Popularum Progresso, sobre questões demográficas. Né? E aí, no parágrafo 20 dessa encíclica, ele vai dizer o seguinte: isso aqui para a gente é importante porque mostra para a gente uma solução, né, do que a gente pode fazer para dar verdadeiramente um combate para a vida. Porque uma coisa é você fazer o combate agora, hic et nunc, agora, né? A DI 5581, agora. A DPF 442, agora. Mas a longo prazo, será que a gente vai ter que ficar o tempo todo apagando incêndio? Não dá para fazer alguma coisa muito melhor? E aí está escrito assim, no parágrafo 20. Se a procura do desenvolvimento pede um número cada vez maior de técnicos, exige um número cada vez maior de sábios de reflexão profunda, em busca de um humanismo novo que permita ao homem moderno o encontro de si mesmo, assumindo os valores superiores do amor, da amizade, da oração e da contemplação. Então, para a gente... Deixa eu saber se eu acho um livro aqui. Acho que não está. Para a gente, isso já é um indício. Eu não vou achar agora. A gente nunca acha as coisas quando a gente precisa. Mas, para a gente, esse já é um indício do que a gente pode fazer. O Papa Paulo VI fala que se não aparecer uma geração de sábios que possam dar uma nova interpretação do mundo, realmente o mundo vai cair. O livro que eu estava procurando aqui, deixa eu dar só uma última olhada. Realmente não está aqui. Mas a Suma contra os Gentios de Santo Tomás de Aquino era um pouco diferente da Suma Teológica, né, das questões disputadas. Essas são questões que têm argumentos contra e a favor, mas a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, perdão, não está dividida assim. Ela está dividida por capítulos. Né? Cada capítulo tem um tema diferente. O tema do primeiro capítulo é justamente sobre o sábio. Né? Santo Tomás vai se perguntar qual é o ofício do sábio. E ele vai dar algumas linhas gerais, mas ele vai dizer basicamente 3 coisas, né, que são o ofício do sábio. O primeiro é a contemplação da verdade. A contemplação, ela sempre lembra para a gente alguma coisa, não sei, de espanto, de ver alguma coisa, mas a gente pensa aqui em contemplação como uma operação da inteligência. Né?
que vai se desenvolver pelo estudo. Então, o objetivo do estudo é levar as pessoas à contemplação. Então, quando Santo Tomás fala que o ofício do sábio é contemplar a verdade, quer dizer que o ofício do sábio é estudar. Né? Então, para que a gente atinja a sabedoria, é necessário estudar. Tá? O segundo ofício do sábio é o seguinte: ele diz que, assim como o médico ele deseja a saúde e, ao mesmo tempo, combate a doença, o sábio ele tem que aceitar um dos lados e rejeitar o outro lado. Né? Então, se o sábio ele quer contemplar a verdade, ele também deve afastar o erro, debelar o erro. Né? E o terceiro ofício do sábio seria ordenar todas as coisas. Tá bem? Então, às vezes a gente pula as etapas, a gente quer primeiro ordenar todas as coisas sem querer antes estudar. Né? E é justamente o caminho é o inverso. Né? Se a gente partir para a ordem, já para dizer como as coisas devem acontecer sem o prévio estudo, a gente pode cair em erros muito graves. E a gente tem visto isso acontecer muito na política nacional. Né? São pessoas que se lançaram, às vezes, com boas intenções, não quero aqui julgar as intenções dessas pessoas, mas que foram engolidas pelo sistema. Né? Quantos desses aí que levantaram a bandeira do presidente e que agora viraram as costas? Não foi nenhum nem dois, não foram vários. Né? Essas pessoas não fizeram o primeiro dever, que era o dever de estudar as coisas como estavam acontecendo. Né? Então, primeiro de tudo, estudar. Se a gente estudar, a gente consegue ordenar as coisas, consegue achar as soluções melhores. Né? E ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente consegue fazer a debelação do erro. Né? Então, para que a gente consiga promover no Brasil uma cultura da vida, não basta a gente ficar nesses pequenos pontos, combatendo lei municipal de ideologia de gênero. Não que isso não seja importante, isso é muito importante. Lei municipal de ideologia de gênero, ativismo judicial do STF. Mas se a gente não começar a estudar a coisa inteira, o monstro inteiro, a gente nunca vai aprender a desmontar a estrutura da cultura da morte. E é uma coisa muito complexa. Né? Tem um lado jurídico, tem um lado filosófico, tem um lado político, tem um lado bioético, tem um lado demográfico, tem um lado sociológico. A gente até se perde de tanta coisa para estudar. Mas se a gente não começar, a coisa nunca vai sair do lugar. Tá bom? Muito bom. Que aula. Maravilhoso. E essa questão do estudo é justamente o que a gente prega aqui no nosso instituto, porque o conhecimento liberta, né? Então, é o que a gente quer levar, mesmo que somos em poucos aqui ainda, mas já é um passo grande de ter essa live, ter um contato com você aí do Centro Dom Bosco. É maravilhoso a gente criar essas conexões, ver que não estamos sozinhos, né? Que é uma união. E essas redes vão criando uma força, né, para a gente seguir em frente. Então, muito obrigado por sua participação aqui com a gente, compartilhar esse conhecimento, foi maravilhoso. E espero que a gente possa ter outras oportunidades com você e com outros membros aí do Centro Dom Bosco. Beleza, eu que agradeço aí o convite, eu também espero voltar. Tratar também de outros assuntos que sejam do interesse geral. Deixa os postos do CDB abertos para vocês. A gente fez um contato já. Quem está aí agora online vai saber. Dia 19 de maio a gente conseguiu uma live com a Cris também. Uma pessoa muito mais preparada do que eu para falar. Vai ser maravilhoso. E tem também o Álvaro, tem o Bruno, tem muita coisa para a gente falar. Tá? E aí só fazer um último apontamento para não passar em branco. Quando a gente fala de sabedoria para o cristão, isso também envolve uma vida espiritual muito elevada. Tá? Então que a gente consiga estudar, combater, mas que a gente nunca abandone o lado espiritual. Porque não tenho dúvidas disso, que a gente, quando está mexendo com isso, a gente está chamando o demônio para porrada. Você está chamando o demônio para... Quando você fala assim, não, agora, a partir de hoje, eu vou me envolver nas questões do Provida. Parabéns. Você chamou o demônio para o soco. Se você não tiver as armas adequadas, infelizmente você vai sucumbir no combate. Eu acho que todo mundo que faz parte disso já deve ter sentido. Algumas coisas na vida espiritual começam a se tornar muito mais difíceis. Mas graças a Deus que é assim, senão que a gente está no caminho certo. Tá bem? Então, o pessoal que está assistindo aí também, não descuidem da vida espiritual, tá? Não adianta a gente lutar contra o aborto e no final de tudo a gente perder a nossa alma. Todos os dias na sua casa, no interior, né? Com mais ritmo, rezar todo dia mesmo.
É igual você Sim, ficar sem comida. Você ficar sem comida, seu corpo sucumbe, né? A mesma coisa com a alma e a oração, né? E como a exatamente, né? gente nosso instituto está começando, né? Mas o CDB é um exemplo incrível pra gente, que também começou pequeno, foi uma iniciativa assim, aos poucos, e com perseverança deu no que deu, né? Hoje a gente tem centro no Brasil inteiro e tudo mais. Então a gente aqui em São Sebastião do Paraíso, você estiver vindo de assistindo de outra cidade, se estiver em Paraíso, se engaje aqui com a gente e procure fazer na sua cidade, que com oração, perseverança, a gente consegue colocar fogo no mundo, né? Como diria Santa Catarina. Ex- Eu gosto de exatamente. que o próprio Deus encarnado, a própria igreja, iniciou com 12, né? Então, Exatamente. o grande projeto, o porquê de tudo, começou com poucos. E nós somos poucos, mas somos unidos, somos fortes. Então, a gente vai seguir junto aqui. Exatamente. Se a gente tiver as armas corretas, ninguém segura a gente. É. Agora vamos rezar todo mundo, nós aqui, todo mundo que está assistindo, uma Ave Maria pelo Lucas Henrique, pela vocação dele, pelo CDB, pela Liga Cristo Rei, pelo nosso instituto aqui, pela conversão de todos os pecadores, né? Pela A Maria nossa. Santíssima, Hum. Ave Maria, cheia de graça, o Ave Maria, Senhor, cheia de graça. Convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no Defendei-nos no combate. combate. Então, gente, foi isso. Espero que tenham gostado e fiquem de olho aqui na nossa página e na página do Santo Dom Bosco também. Tem muita coisa boa. Valeu. Tá junto. Nos Valeu. vemos numa próxima aí. Boa noite com Deus. Até Fique com mais. Deus. Tchau, tchau.